Na quinta-feira o pastor pediu se eu podia trazer a mensagem hoje. E eu fiquei de responder ele, não respondi. Meu telefone tem hora que quer carregar, tem hora que não quer carregar, né? Estou quase abandonando essas coisas, então incomoda às vezes um pouquinho. Pensei que eu tinha respondido, não respondi, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Ontem nós estivemos ali na Memorial junto com o irmão José Antônio, né? Para dar o testemunho dele lá ontem. Graças a Deus, muito gratificante a gente poder aprender algo, né? Com os irmãos em Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos ler a palavra de Deus, mas antes de lermos o texto, eu gostaria aqui de eu fiz um pedido ano passado, né? E vou pedir novamente esse ano. Irmãos, eu gosto muito das profecias de Isaías, mas eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor Jeremias e Ezequiel. Quem sabe no futuro próximo, se pudéssemos, com o irmão Credival aí, estamos estudando nesses 3 profetas aí, extraordinário, né? Isaías me chama muita atenção, mas eu, com toda sinceridade, irmãos, eu tenho uma certa dificuldade de compreensão de Ezequiel, né? Então, se a gente puder ter uma oportunidade no futuro próximo, poder estudar, isso vai ser muito gratificante para a gente conhecer um pouquinho melhor, né? Eu gosto assim de estudar, de conhecer melhor as profecias, e confesso para os irmãos que às vezes, em alguns textos, fica meio nebuloso para mim, né? Com o pouquinho conhecimento que a gente tem, né? Mas a gente gostaria de conhecer um pouquinho melhor. E quando o pastor nos convidou, falou se pudéssemos, né? Eu estou tendo o propósito de ler a Bíblia todo esse ano novamente, e me caiu em mente o texto de Isaías, mas não especificamente, irmãos, o capítulo que nós vamos ler agora, mas o capítulo inicial. Eu não sei se você observou, ou observa quando você lê a palavra de Deus, geralmente o chamado dos profetas é no primeiro capítulo. Você pode observar, né? Oséias, os profetas menores, está sempre no primeiro capítulo. Você observa que Isaías não está no primeiro capítulo, está no capítulo número 6, o chamado de Isaías, né? Mas nós vamos ver, depois vamos comentar um pouquinho, irmãos, a respeito do que o texto quer nos ensinar. E nós vamos aqui, irmãos, 3 atitudes nós vamos tentar aprender aqui com Isaías, 3 atitudes de Isaías, tá? O texto que nós vamos ler é Isaías capítulo 6. Nós vamos comentar, irmãos, né, querendo meditar com os irmãos, até o 8, mas nós vamos ler todo o capítulo. São 13 versículos apenas. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo em mim uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi uma voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E disse: vá, e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Tornei insensível o coração desse povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com o ouvido e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes,
até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixa o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Vamos, irmãos, se for possível, recitar todos juntos o versículo de número 8. Se for possível, irmã Giane. Vamos lá? Pai, nós te agradecemos essa manhã pela tua palavra lida, que nós possamos, Pai, refletir aquilo que tem nos ensinado, Pai, tem através da tua mensagem, através da tua palavra, através, Pai, dos teus servos no passado. Que seja, Pai, o nosso objetivo, como teus filhos, olharmos, Deus, para as mensagens que tem falado a cada um dos teus servos, os profetas no passado. Fomos chamados, Deus, para te servir, fomos chamados, Pai, para sermos enviados, para sermos testemunha, Pai, da tua palavra em nossas casas, no meio das nossas famílias, no meio, Pai, do nosso povo, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, Deus, que possamos ser luz, sermos pessoas, Pai, transformadas, demonstrando o teu amor e a tua grandeza. Te suplicamos, Pai, nessa manhã, pela tua igreja e por cada um de nós aqui presente. Em especial, Pai, que estão nos hospitais, Pai, cuida dos teus filhos. E dê, Pai, calma aos teus servos, aos familiares. Que sinta, Pai, a tua paz, a tua segurança e o teu cuidado nessa hora. E fale conosco essa manhã e prepare os nossos corações, Deus, para o estudo da tua palavra da EBD. Que seja, Deus, proveitoso para o nosso crescimento espiritual. Nós oramos, Pai, agradecido, pedindo perdão pelo nosso pecado, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, a palavra de Deus, Isaías, na mensagem, o povo de Israel na época, com o reinado de Uzias, um homem temente a Deus, que buscava o Senhor, que vivia o propósito, e com a morte do rei Uzias, em torno de aproximadamente 52 anos, de reinado, morre o rei. E a nação de Israel, então, passa por um momento de crise. E quando outros reis o substituem, mas reis impiedosos, reis que não temiam o nosso Deus, como Acás, Manassés, que inclusive, diz aí os estudiosos da palavra de Deus, que o Isaías foi morto, cerrado ao meio, no reinado de Manassés. E o povo, irmãos, entra numa crise. E se você olhar, se você tiver a oportunidade de dar uma olhada no início da profecia, tem alguns comentaristas da palavra de Deus, alguns teólogos, parte do momento dessa crise, os reis do norte, o rei de Judá, acossado pelos vizinhos em questão de guerra, vai buscar ajuda, com os sírios, que era o reino da época, os exércitos mais fortes da época, e pedindo apoio, e com isso, pagando pesados tributos. E nesse meio tempo, esse tributo, que se fôssemos dizer hoje, estavam praticamente trabalhando a meia para pesado tributo, e com isso, os reinos, o povo esquece, se afasta de Deus, e chega ao ponto, aonde quando nós falamos aqui, irmãos, se você já leu os capítulos iniciais de Isaías, ele vai dizer que o povo de Israel se afastou tão distante, tão corrupto, que os animais conheciam o seu dono, o jumento conhecia que o tratava na manjedoura, mas o meu povo não me conhece, não sabe quem eu sou.
E diante, irmãos, dessa crise que surge, Isaías, né, era um homem palaciano, né, vocês observam. E quando, irmãos, diante de toda essa crise que o Isaías observa no povo longe, afastado, sem Deus, Isaías vai ao templo. O texto nos diz, ele vai ao templo. E é interessante, meus irmãos, em momentos de crise, às vezes, né, nós nos afastamos de Deus. Às vezes achamos até que Deus não existe e que esqueceu de nós. Mas a atitude de Isaías foi diferente, ele vai ao templo. Ele vai ao templo. E quando ele chega no templo, meus irmãos, a sua primeira atitude, ele olha para cima. Ele olha para cima. Nós estamos, irmãos, nos dias atuais, nosso país, nossa região, o mundo, Oriente, momento de crise pesado. Qual será que tem sido, para nós, irmãos, a nossa atitude? Será que nossa atitude tem sido a mesma de Isaías? De olhar para cima? E você observa, irmãos, aqui as coisas estão difíceis, crise de um lado do outro, crise financeira, né? Crise entre nações, guerras entre os vizinhos. E você observa, irmãos, no céu não tem crise. Observa bem, Deus está no seu sublime trono olhando. Enquanto aqui, irmãos, as coisas acontecem, é o melhor lugar olhar para o céu, ser atitudes aí, olhar para cima e olhar. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E que seja minha, irmãos, sua, nossa atitude, diante de algumas dificuldades que venham a surgir. Inclusive, né, agora pela manhã estamos orando por alguns irmãos enfermos. Olha, irmãos, para cima, aquele que pode todas as coisas. Tenha essa atitude de Isaías. Olhe para cima, que ele está no templo, exaltado, a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É impressionante você observar a repetição da palavra santo. A repetição, por quê? É para mostrar, irmãos, a magnitude, a eficiência, o grau, o chamado grau superlativo da santidade de Deus. Os anjos fazem questão de repetir: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? E observando, meus irmãos, que até os anjos cobriam o rosto para não enxergar a santidade de Deus. É algo, essa visão de Isaías, ele olhando para cima. Segunda visão, a segunda atitude de Isaías. Olha para dentro. Ele olha para ele. Quando ele, irmãos, ele tem essa visão do templo, olha o que está dizendo lá. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Ai de mim! Até então, se você leu, ou se você tiver a oportunidade, irmão, leia os primeiros capítulos, ele está distribuindo vários ais, né? Ai da nação pecadora, ai da nação que está distante de Deus, ai dos escrivãos que escrevem perversidades. E agora ele vai dizer para ele: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Irmãos, nós temos aprendido aqui na EBD, culto pela manhã, nós temos aprendido aqui, irmãos, no culto à noite, nós temos aprendido aqui nos cultos de quarta-feira, nós temos aprendido, irmãos, nos cultos de sexta-feira,
que os nossos lábios, a nossa voz, a nossa língua, ela é para o louvor do nosso Deus. Amém? E eu confesso, irmãos, que às vezes, né, no nosso relapso de ser humano carnal, às vezes, irmãos, soltamos algo que nos atrapalha até o nosso testemunho como cristãos. E eu confesso, irmãos, é algo que marcou na minha vida, eu vou levar isso comigo, irmão, que é um arrependimento profundo. Lá no trabalho, lá em Nova Estrela, em Nova Brasilândia, nós conversamos a respeito da palavra de Deus, entre outras, né, alguns irmãos presbiterianos, assembleianos, entre outros. E nós ali conversando, eu saí. Aí, de repente, o cara me fala algo que eu não gostei. E eu usei uma palavra chula, irmãos. Eu usei. Alguém saiu lá de trás do ônibus, olhou para mim e falou assim: eu não acredito que isso saiu da sua boca. Irmão, foi um tapa no meu rosto, sinceramente. Falei, perdão. Às vezes o impulso carnal, né? A gente fala algo que não deve. Irmão, para mim foi uma correção. E graças a Deus, meu aprendizado, e nós temos aprendido isso aqui todos os cultos, irmãos. Né? E Isaías, ele reconhece, ele olha para dentro de si, ele reconhece: ai de mim, que eu sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram a salvação do Rei, do Senhor dos Exércitos. Irmãos, é impossível quando você e eu, nós somos chamados, reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, é impossível não reconhecer essa santidade de Deus e reconhecer o quanto eu e você, nós, somos um nada diante de Deus. Foi isso, irmãos, que Isaías aqui reconheceu. Ai de mim, ai de mim. E olha, então gritei: ai de mim, estou perdido. Estou perdido. Foi assim, meus, comigo, até o dia que eu ouvi a mensagem. João capítulo 5, verso 24. Acredito que muitos irmãos que sabem de cor. Transformou minha vida. É o versículo chave do irmão Gedeu para fazer evangelismo. Não é, irmão Gedeu? João 5, 24. Está aí, ó. Obrigado, irmã. Eu lhes asseguro, palavra de Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. É esse momento, irmãos, aqui, Isaías reconhece o seu grau de pecado, de homem pecador. Acredito que você fez o mesmo, né? Eu fiz o mesmo, nós fizemos o mesmo, quando fomos alcançados pela graça de Deus. E é interessante que ele vai dizer: e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Se você tiver a oportunidade, depois você leia os capítulos iniciais, você vai ver, né, a atitude do povo da época. Irmãos, nós, não é diferente conosco. Nós estamos vivendo, irmão, também no meio de um povo de impuros lábios. Está chegando aí agora, a partir da próxima semana ou da outra semana, né, a chamada festa da carne. A Júlia estava vendo ontem, só, né, algumas propagandas falando misericórdia. Eu falei: filha, essa época nem televisão é bom ligar. Nem televisão é bom ligar. E você marca, né? E você marca desse mês de fevereiro, 9 meses.
Quantos filhos vão para o orfanato? Marca bem o que eu estou dizendo para você. Isso é estudo, irmãos. Estudo feito no Rio de Janeiro. Se você tiver dúvida, pergunta ao meu irmão que hoje mora em Nova Brasilândia. Morou lá 26 anos, sabe o que estou falando. É a depravação moral. Infelizmente, né? E até dispensa comentários. Mas, irmãos, então a primeira atitude de Isaías é olhar para cima. A segunda é olhar para dentro, reconhecer a sua falha. E terceira, olhar para frente. Olhar para frente. Diante de tudo isso, aí vem a pergunta: e quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele disse: eis-me aqui, envia-me. Meu querido, eu e você, nós fomos chamados para o serviço. Aqui nós temos profissionais de várias áreas. Temos advogado, temos médico, temos professores, temos contador, pastor, isso, obrigado, irmão, entre outros, irmãos. Aonde você estiver, o Senhor, irmão, me chamou trabalhar no meio da minha turma, no meio do meu povo. É lá. O Senhor chamou você. Tem policiais também, né? Chamou você para estar no meio dele lá. Chamou você médico para estar lá, dentista. É lá. É cada um no seu lugar, irmãos. Ah, mas dono de casa também tem sua vizinha, sua família. Então, meus irmãos, e está aqui o verso 8, né? Então ouvi a voz do Senhor que conclamando, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Irmãos, quando ele olha para a nação de Israel, totalmente longe de Deus, afastado, não reconhece mais o seu Deus. Será como é que está os nossos dias atuais, meus irmãos? O povo, irmãos, estão esquecendo de Deus. Infelizmente. E às vezes, irmãos, por falha de muitos cristãos, que às vezes, né, infelizmente, acaba se corrompendo por esses costumes que têm surgido. E que infelizmente, irmãos, têm adentrado em nossas igrejas. E achando que isso é normal. A mensagem, irmãos, ela é clara. Ela é clara, ela é objetiva. E nos versículos iniciais, depois dos finais aqui do verso 8, Isaías vai dizer: a quem? Esse povo, irmão, vai ser levado para o exílio. Eles vão sofrer. Até os que ficarem também vão ser eliminados. Até para reconhecer a grandeza de Deus. Está aqui, meus irmãos. Eu quero encerrar. Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Que você, irmão, possa dizer o mesmo: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Que seja na sua casa, no seu vizinho, aonde você for. Coloque-se à disposição, faça como Isaías, coloque-se à disposição. Olhe para o alto, olhe para si mesmo, aquilo que você precisa melhorar. Senhor, estou à disposição, usa-me, usa-me. Se for possível, para encerrar, eu gostaria que nós pudéssemos cantar o hino de número 304, quero ser um vaso de bênção. É possível? É possível? Então, irmãos, que estejamos na nossa atitude. Primeiro, olhamos para o alto. Diante de todas as crises que vêm, vamos olhar para o alto. Segundo, vamos olhar para dentro de nós. Terceiro, vamos olhar para frente. E que Deus, irmãos, seja o nosso guia,
o nosso direcionador, né? O nosso Deus protetor acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos?